Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Semana passada eu comecei a ministrar essa mensagem que eu vou terminar hoje, que é uma mensagem de duas partes, faz parte da nossa imersão doxa. E essa mensagem se chama Uma Igreja para os Tempos do Fim, uma igreja para os últimos dias. Então, na semana passada, eu fiz um panorama, desde a criação até a consumação de todas as coisas. Se você não estava aqui, você pode acessar essa mensagem no YouTube, no Spotify, no Deezer, você pode ouvir, né? Hoje nós subimos essa mensagem também no YouTube, não está o vídeo, mas está lá o áudio, né? E você pode acompanhar todas as mensagens que estão sendo ministradas na igreja, tanto no Paraguai quanto aqui. Elas estão disponíveis para você nas plataformas de áudio, de streaming. Falei bonito? Então, nas plataformas de streaming, você pode seguir lá e ter tudo na sua mão, tá bom? Então, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então preste muita atenção no que Paulo está dizendo. 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, e então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Queremos que nessa noite, mais uma vez, o Seu Espírito possa esclarecer para nós toda a Sua vontade. E que nós possamos, em nome de Jesus, aprender de Ti e desfrutar de Ti. E que tudo aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje seja revelado pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá, por favor, me dê sua atenção. Nós falamos na semana passada a respeito dessa progressão do plano eterno de Deus, começando na criação e terminando na consumação de todas as coisas para a glória de Deus. Então,
nós precisamos nos lembrar rapidamente de que Deus criou o homem para a sua glória, o homem falhou em viver para a sua glória, Deus enviou Jesus para resgatar o homem e para que o homem pudesse desfrutar novamente da sua presença e da sua glória. O homem, então, em Cristo, é chamado para viver todos os seus dias com o objetivo de glorificar a Deus, e no fim dos tempos, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem os mares. Então, nós estamos situados nessa linha do tempo, em qual momento? Nós estamos nesse período que a igreja desenvolve a sua missão junto com Deus e com o Espírito de Deus para estabelecer na terra o reinado dos céus até que Cristo venha. Então, a nossa esperança, nosso alvo, o nosso olhar, ele deve ser um olhar que contempla a nossa missão agora, aqui, mas que aponta e espera a manifestação do reino de Deus além, no fim de todas as coisas. Eu gosto de usar a ideia de um teólogo chamado John Stott para explicar isso de uma maneira bem fácil. John Stott diz que o reino de Deus, ele acontece numa tensão entre o já e o ainda não. Diga comigo, já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós. Ele já foi inaugurado. Ele já acontece no ambiente dos filhos de Deus. E é por isso que, por exemplo, porque o reino de Deus já está entre nós, eu e você podemos orar por alguém e essa pessoa ser curada. Você crê nisso, que Jesus cura pessoas? Então, por quê? Porque o reino de Deus já está entre nós. Jesus já nos deu o seu Espírito, o Espírito já foi derramado, e por esse Espírito que já foi derramado, nós temos poder para expulsar demônios, curar enfermos, falar novas línguas, operar maravilhas. Por quê? Porque o reino de Deus já está entre nós. Mas, digamos que eu esteja agora diante de um doente, um enfermo, e eu oro por esse doente é curado instantaneamente, ou é curado alguns dias depois que recebeu a oração, ele recupera a sua saúde, volta para a sua vida, ele vive mais 50 anos, 60 anos, e o que vai acontecer com ele? Mesmo que ele tenha recebido uma cura, em algum momento da sua vida ele vai morrer. E por que ele morre? Porque o reino de Deus ainda não foi consumado. Então nós ainda não desfrutamos da vitória completa sobre a morte. Nós ainda não estamos vivendo no estado eterno. Nós ainda não tivemos dos nossos olhos enxutas todas as lágrimas. Então existe algo que ainda não aconteceu. Jesus ainda não voltou. A Nova Jerusalém ainda não desceu. O pecado ainda não foi vencido totalmente. Então, nós já temos acesso ao reino de Deus, já desfrutamos desse reino, mas esse reino ainda não está completamente consumado. Isso está claro para vocês? Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é ter um pouco mais de clareza sobre o tempo do fim, para que essa clareza sobre o tempo do fim jogue poder na nossa vida para que a gente viva o agora. Essa frase que eu vou soltar, ela precisa que você anote isso na capa da sua Bíblia, no seu tablet, sei lá. Anota essa frase. A sua escatologia define a sua missiologia. Vou traduzir. Sua visão do fim define sua postura no hoje. Se você tem uma visão
fraca ou incompleta sobre escatologia, você não consegue se posicionar como Deus espera que você se posicione agora. E é tão interessante, deixa eu abrir um parênteses. Por que a maioria esmagadora das igrejas pula esse assunto? Não toca nesse assunto. Não ensina sobre esse assunto. Eu gosto muito de um movimento chamado IHOP, que é um movimento de uma sala de oração que tem em Kansas City. E há 20 anos, todas as sextas-feiras, o Mike Bickle ensina sobre escatologia na igreja que ele é pastor. E aí a gente fica assim, uau, como que uma igreja ora por 18 anos ininterruptamente? O que motiva esses irmãos a estarem de uma maneira tão profunda na presença do Senhor? Eu acredito que a consciência sobre o tempo do fim que eles têm coloca eles em um lugar de muita responsabilidade nos dias de hoje. Então, nessa temporada que nós estamos colocando fundamentos aqui na Doxa, eu quero colocar alguns fundamentos sobre o tempo do fim e sobre qual é essa postura que Deus espera de nós hoje, para que a gente consiga, na nossa jornada, crescer nisso, mas que hoje a gente já fique com um fundamento bem claro, tá bom? Então, o primeiro fundamento que eu quero colocar nesse texto que nós lemos é que a vinda do Senhor Jesus é um fato bíblico que merece nossa atenção. Jesus voltará. E essa é uma mensagem que nós não podemos aposentar, nós não podemos deixar de mencionar. A volta de Jesus, ela é robustamente tratada pelos apóstolos, mas o texto mais gritante que nós temos é o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, pregando o sermão profético, ele mesmo declarando que nos últimos dias aconteceriam sinais que antecederiam a sua vinda, e no final desses sinais haveria um tempo de tribulação e que ele voltaria com os seus anjos para recolher os salvos dos 4 cantos e então começar o estabelecimento do seu reino na terra. Jesus, ele é o garantidor, mesmo que haja abundantes citações na Bíblia sobre a sua vinda de outros apóstolos, mas Jesus é o garantidor de que ele vai voltar. Quando Jesus estava subindo aos céus, no Monte das Oliveiras, os anjos olharam para os apóstolos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira ele voltará. Então, esse olhar para a vinda do Senhor precisa ser algo que acompanha a nossa vida devocional e a nossa vida de igreja. Por que nós fazemos igreja? Por que nós alcançamos pessoas? Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós servimos famílias? Por que nós ensinamos a Bíblia? Porque nós entendemos que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e que haverá uma revelação pública, global e definitiva do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então é para esse dia que nós olhamos. É como se a gente fosse lá no futuro da humanidade, cravasse uma âncora lá, voltasse para o presente e dissesse: toda a nossa missão de vida aponta para um dia, o dia que todas as coisas serão submetidas ao senhorio de Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 1 da sua carta, versículo de número 10, Paulo fala que o propósito de Deus é congregar em Cristo todas as coisas que estão nos céus e que estão na terra. Martin Lloyd-Jones
que foi pastor da abadia de Westminster, ele diz que esse é o texto-chave da Bíblia. O que Deus quer no fim de tudo? Ele quer congregar em Jesus todas as coisas que estão nos céus e na terra, que todas as coisas façam uma convergência e se submetam ao senhorio de Jesus. E isso é o que nós aguardamos e para onde nós olhamos no final dos tempos. Agora, pastor, quando Jesus voltará? Quando Jesus voltará? Nós temos 3 olhares possíveis para isso. Nós temos o primeiro olhar, e se você veio de uma tradição de igreja, está aqui, você veio de uma igreja pentecostal, ou de uma igreja neopentecostal, ou de um pentecostalismo aí de segunda onda, como esses movimentos de cruzadas que aconteceram no século passado, provavelmente você aprendeu que Jesus voltará antes da grande tribulação. Quem é que aprendeu isso assim? Levanta a mão para eu ver. Que antes do bicho pegar, do pau quebrar, a igreja vai ser aquele arrebatamento, deixados para trás. Já, vamos melhorar. Filme do Mel Gibson. Mel Gibson? Não é o Mel Gibson, é o Nicolas Cage. Nicolas Cage, o avião tá... Um avião bate no outro, pá, e o negócio quebra tudo e tal. Bom, essa escola chama-se pré-tribulacionismo. Então, a igreja tem 2000 anos, amém? Amém? Começou lá em Jesus e foi se estendendo. Nos 2000 anos de igreja, quando foi que o pré-tribulacionismo começou? No final do século XIX, começo do século XX, nos Estados Unidos, havia uma euforia com a ideia de que os Estados Unidos seria a nação que colonizaria o mundo com a fé cristã. Então não se admitia naquele período nenhum tipo de associação da fé com o sofrimento. Então, essa escola pré-tribulacionista, ela foi ganhando espaço e foi ganhando força e se popularizou através de uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. E ganhou muita abrangência, influenciou muitos movimentos pentecostais, sobretudo a Assembleia de Deus, e se espalhou por todo o mundo. Essa escola, então, ela tem cerca aí de 150 anos, 180 anos de tradição. Antes disso, nos outros 1900 anos, a igreja nunca foi pré-tribulacionista. Então, por exemplo, Lutero não era pré-tribulacionista, Calvino não era pré-tribulacionista, Wesley não era pré-tribulacionista, Jonathan Edwards não era pré-tribulacionista. A igreja tradicionalmente foi pós-tribulacionista. A igreja acreditava, sempre acreditou, que Jesus voltaria depois dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, sobretudo os 3 últimos anos e meio, que são os anos que os cálices da ira de Deus cairiam sobre o anticristo e sobre a besta e sobre aqueles que perseguiam a igreja. Então, pastor, isso não é um tanto quanto complicado, porque o senhor está falando uns nomes aí, parece que o senhor está falando grego. É por ser complicado que muita gente não prega. É muito difícil você estabelecer uma marca na escatologia e dizer assim, as coisas vão ser assim. Mas eu gostaria aqui de propor um raciocínio para vocês. Qual é o raciocínio? Se em 2019, fevereiro de 2019, alguém chegasse para mim e falasse assim, cara, ano que vem, nessa mesma data, o mundo vai estar parado, e ninguém vai poder trabalhar, e todo mundo vai ter que usar máscara, e é o seguinte, as fronteiras serão fechadas, os aeroportos serão fechados,
e vai morrer milhões de pessoas no mundo. E eu quero dizer para você o seguinte, isso está para acontecer. Eu não sei você, mas eu ia olhar para a pessoa, eu ia dizer assim, você está assistindo muito filme de zumbi, Guerra Mundial Z, né? Porque isso é inconcebível. Se você olhar para 100 anos de história, desde a gripe espanhola, nunca houve um colapso global. E a gente, eu não sei se você é assim, mas quando você olha para uma coisa que aconteceu no começo do século XX, você fala, mas é porque ali não tinha tecnologia, não tinha vacina, não tinha hospital. Não é assim que a gente fala? É lógico, o pessoal lá... Não, hoje isso é impossível. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém tivesse dito para você, não em 2019, mas em 2001, que você ia ter 2 anos da sua vida, você não ia poder trabalhar, você ia ter que demitir pessoas, se você é empreendedor, que você ia ter suas finanças afetadas, e você acreditasse nisso, o que você ia fazer? Eu ia guardar dinheiro. Sim ou não? Eu ia guardar dinheiro. Cara, isso aí vai acontecer? Vai acontecer. Tem uma hipótese disso acontecer? Tem. Vai ficar 2 anos tudo fechado? Vai. O que eu ia fazer? Eu ia ver quanto custa a minha vida, ia guardar essa grana, e ia dizer, se for só 2 anos, estou garantido. Por um princípio de precaução. Faz sentido isso para você? Você concorda comigo nisso? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Se Jesus voltar antes da grande tribulação, glória a Deus, a gente não vai sofrer nada. Eu quero que ele volte antes, que eu não quero sofrer, não sou masoquista. Anticristo, estou aqui, me pega se você é homem. Está entendendo? Claro que não. Besta, fera, estou aqui, ó. Claro que não. Então o meu desejo é que os pré-tribulacionistas estejam certos. Só que eu tenho 1.900 anos de igreja, pessoal, lendo a Bíblia. Não é possível que só agora apareceu alguém mais inteligente que todo mundo e descobriu uma senha na Bíblia que ninguém viu em 1.900 anos. Então existe uma grande hipótese de que a igreja dos últimos dias em frente, 3 anos e meio de uma falsa paz, se relacionando com um governo global que estabeleça controle sobre todas as finanças, sobre todas as movimentações e que se oponha ferozmente à pregação do Evangelho, faça uma aliança com Israel, faça um tratado de paz e pacifique as tensões entre árabes e judeus, crie um ambiente pacífico no mundo, se levante um líder que tenha acesso a situações de resolução de problemas globais, e nós estejamos assistindo isso. Porque Paulo está dizendo aqui, você está com a Bíblia aí? Olha aí, ó, versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, a vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, Paulo está dizendo para nós, para a igreja de Tessalônica, só vem Jesus depois que o homem da iniquidade for revelado. Ou seja, vocês vão ver. Vocês vão ver isso acontecendo. Quem está aqui comigo ainda? Estão gostando, né? Sabia, cara. Isso aí, arrasta para cima depois. Então, o que acontece? Olha aqui. Então, se os pré-tribulacionistas estiverem certos, glória a Deus, deixa tuas dívidas para o anticristo, deixa tuas doenças para o anticristo. Eu tinha um amigo que falava assim, eu falava, cara, você é um homem de muita fé. Ele falava que nada, irmão, Jesus está voltando, e se isso aqui não der certo, o anticristo que paga essas dívidas, eu estou indo embora. Mas e se Jesus só for voltar no final desses 7 anos? Então você vai ter 3 anos e meio de um ambiente extremamente próspero, pacífico,
uma paz global. Na metade dessa última semana, ele quebra o acordo de paz com Israel, se levanta contra a nação de Israel, uma liga de nações, e aí começa o derramamento dos cálices da ira de Deus sobre a terra e sobre o anticristo. Diga assim comigo, não sobre a igreja. Uma métrica importante para a gente usar é que esse final dos tempos é semelhante à saída de Israel do Egito. As pragas eram contra Israel ou contra Faraó? Contra Faraó. Israel sofria colateralmente e algumas pragas não afetavam os judeus. Então, a ideia que nós temos, fazendo um comparativo entre Êxodo, a saída da igreja do Egito e então a saída da igreja desta presente era, é que a ira de Deus é derramada sobre o anticristo e os seus exércitos e não sobre a sua igreja. Mas isso não significa que a igreja não sofrerá oposições nesse tempo, não sofrerá retaliações nesse tempo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que nessa lógica de fim dos tempos, é melhor a gente se preparar para o pior e ser surpreendido pelo melhor, do que estar preparando-se para o melhor. Eu vou subir, não vou ficar aqui. E se você ficar, todo mundo ficar? Até o fim. E agora? Primeiro abraço do anticristo em você, você já está... Bota o númerozinho em mim aqui, querido. Sabia que esse negócio de Jesus não estava com nada. A verdade agora está com você. Porque nós não nos preparamos. E a palavra que Jesus mais diz em Mateus 24 é vigiai e acautelai-vos. Acautelai-vos, vigiem. Certo? Então, pessoal, a vinda de Jesus é um fato. Quando essa vinda acontecerá? Ela pode acontecer, 3 hipóteses, antes das 7 semanas. Aliás, antes da 7ª semana, dos 7 anos. Ela pode acontecer no meio, no final desse período de 3 anos e meio. Jesus leva a sua igreja e os cálices da ira caem só sobre o anticristo e aqueles que ficarem, que não confessaram Jesus, mas pode acontecer no final. Vamos ler Mateus capítulo 24. Abre aí, estudo bíblico hoje. Eu vou ler com você Mateus capítulo 24. Só o final, para você ter noção do quanto que a gente fala essas coisas e a gente tem uma clareza sobre isso. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 29, olha que Jesus diz assim, ó: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, são palavras de Jesus. Jesus está situando o evento da sua vinda para chamar os escolhidos, é isso que Jesus está dizendo, e ele está dizendo que isso acontecerá depois da tribulação daqueles dias. Então, qual é o meu objetivo? Que você saia dessa noite: Jesus, o mundo está acabando, e eu sabia que o Satanás ia me encurralar, o que adiantou te servir? Não, eu quero que você saia daqui consciente de que essa guerra já tem um vencedor, e o nome dele é Jesus Cristo. Sabe o que Paulo escreveu? Nós lemos, você leu, lá ele disse: quem aniquilará, acabará com o anticristo, com a besta? Como que isso será feito? Com um sopro da sua boca. É assim
que Jesus desfará o iníquo com o sopro da sua boca, está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, o anticristo, a besta, o falso profeta, eles não são um problema para Deus. Eles serão destruídos, é isso que está escrito. Agora, nós precisamos, como igreja, entender com o que nós estamos lutando. Amém, gente? Amém? Vocês estão comigo aqui? Querem andar mais um pouquinho? Certo? Vamos? Então, deixa eu ler agora com você, rapidinho, primeira carta de João, corre lá para mim. Primeira carta de João. Eu quero ler com você, 1 de João, capítulo de número 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então esse ensino era comum na igreja primitiva, eles estavam ouvindo o que vinha o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Antes porque a sabeis e procedem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Pare aqui comigo. João está falando nos seus dias sobre uma seita, uma heresia grega chamada gnosticismo, que estava entrando no meio da igreja, e eles estavam negando que Jesus era Deus em carne. Esse princípio que eu quero extrair para nós essa noite. Eu quero que vocês entendam que lá no fim, nesse último momento que eu falei aqui, nesses 7 anos que vão anteceder a vinda de Jesus, aparecerá alguém que personificará. Será uma pessoa que personificará isso que a Bíblia chama de o espírito do anticristo. Mas, há 2000 anos, esse espírito do anticristo opera no mundo. Ele opera, fazendo o quê? Levando pessoas a não crerem que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o trabalho do espírito do anticristo. Então, entenda comigo, lá no final, nos dias que vão, nas semanas, nos meses e anos que antecederão a vinda de Jesus, aparecerá um líder, um homem mundial, global, que incorporará esse espírito e tomará ações políticas, militares, que vão ficar evidentes de que ele é a personificação do próprio diabo, se levantando contra tudo que se chama Deus ou se adora, e empreenderá perseguição sobre todos aqueles que são de Cristo. Porém, ao longo da história, esse espírito opera. Ele operou em César, ele operou em Herodes, ele operou em Hitler, ele operou em vários líderes globais, operou em Nabucodonosor, operou em vários líderes que se opuseram ao povo de Deus e tentaram exterminar o povo de Deus. Quem é que se lembra da história da rainha Esther e do decreto do rei Assuero? Quem inspirou Amã a sugestionar o rei para que fizesse um decreto e que exterminasse os judeus, e exterminando os judeus, exterminaria a linhagem de onde viria Jesus? O próprio espírito do anticristo.
E esse Espírito, ele opera em todas as, diga comigo, épocas. Não, fale mais alto, em todas as épocas. E ele se renova. A cada geração, a cada época, o diabo renova a sua fantasia e ele entra em cada época com novas estratégias para que pessoas não reconheçam Jesus como seu Senhor e que pessoas vivam um lifestyle, um estilo de vida que remova Cristo da sua vida e vivam como se Cristo nunca fosse voltar, como se o Evangelho fosse uma mentira e como se a mensagem da Bíblia fosse uma mensagem antiquada e totalmente fora da verdade. Então isso está acontecendo em todo o tempo. E quem é a igreja? A igreja é a resistência em todas as épocas ao espírito do anticristo. Se levanta o espírito do anticristo, cegando as pessoas, manipulando as pessoas, estabelecendo uma cultura anticristã, tentando silenciar a voz do evangelho, tentando tirar a autoridade das escrituras. Na contramão disso, se levanta a igreja gloriosa do Senhor, com sinais, com milagres, com prodígios, com maravilhas, com evangelização, com educação de crianças, com escola bíblica dominical, com universidades, com hospitais, com influência nas áreas da sociedade, declarando que na nossa época, no nosso turno, no nosso tempo, na nossa escala, o espírito do anticristo não terá vida fácil. Então, como a igreja dos últimos dias vive? Ela vive resistindo o espírito do anticristo na face. Ela vive se posicionando na verdade de Deus. E ela vive propagando essa verdade, mesmo que essa propagação custe a perseguição, custe calúnias, difamação, inverdades, martírios, perdas de reputação. Mas a igreja genuína de Jesus está comprometida com o dia do seu regresso, com o dia do seu retorno, e ela tem uma única meta, ela tem uma única obsessão, ela tem um único foco: olhar para o mundo dos seus dias e declarar a verdade sobre esse mundo e resistir à mentira na face. Esse é o trabalho da igreja. Então, eu quero jogar um pouquinho aqui, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu quero jogar um pouquinho de luz para você sobre isso. A filosofia, ela definiu esse movimento dos espíritos da época. Hegel e Johann Gottfried von Helder, que para falar alemão você tem que falar bravo, né? Von Helder. Então, eles chamaram o espírito da época de Zeitgeist, que é um termo em alemão para designar o espírito do tempo. Então, qual é a ideia? O Zeitgeist, ele vive sobre uma época, e ele define como a sociedade se comporta, quais são os seus desejos, sobre o que as pessoas estão buscando, e a gente identifica isso de diversas formas: livros mais vendidos, filmes mais assistidos, músicas mais ouvidas, as vitrines, as passarelas de moda, os shows, eles vão mostrando quais são os anseios daquela época. E esse Zeitgeist, o espírito do tempo, ele vai modelando o pensamento e o comportamento das pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Por que toda criança, ou a maioria das crianças que você conhece hoje, elas estão fazendo coisas desse tipo? Em frente a um celular.
Quem quiser filmar, vamos agora. Vai lá, tá filmando? Sabe? Que é isso? Quem disse que todas as pessoas têm que fazer isso? Porque há 20 anos atrás ninguém fazia isso, fazia outra coisa. Ou fazia aquela dança que eu não vou fazer aqui, né? Do tchan. Mas olha aqui, quem define essas coisas? É o espírito do tempo. É o espírito da época. Isso vai se tornando comum. Escute, o espírito da época em si, ele é só um fenômeno. Mas a Bíblia diz que existe um outro espírito, que é o espírito do anticristo, que atua nas épocas e usa as épocas para criar pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor. Então, leia comigo 1 Crônicas 12, 31. Quando você vem para essas quarta-feiras, você já tem que vir com o bloco de notas. Quando Davi vai ser coroado sobre Israel, olha só quem que ele convida para fazer parte do seu time de governo. E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, conhecedores do seu tempo, para dizer o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Quando Davi vai reinar, o que Davi faz? Davi traz pessoas que conheciam o tempo, discerniam as estações, as tendências, e ele estabelece essas pessoas numa posição de governo, e todos os irmãos seguem aquilo que aquelas pessoas dizem. Elas estão conhecendo, elas são destras na ciência dos tempos. Então, eu quero trazer para você qual conhecimento, hoje à noite, que a nossa maior guerra, como igreja dos últimos dias, não é a guerra que vai acontecer no fim dos tempos, é a guerra que está acontecendo no nosso tempo, contra o espírito dessa época. Então me dá, por exemplo, pastor, exemplos do que o espírito dessa época propaga. Eu vou te dar 3, poderia dar 20, mas eu vou te dar 3. 1, individualismo. A minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. O que eu faço não te diz respeito e o que você faz não me diz respeito. Individualismo é um princípio antagônico ao princípio de Cristo, porque para Cristo nós somos um só corpo, e nas palavras de Paulo aos Coríntios, se uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente. Se uma parte do corpo está ferida, todo o corpo está ferido. Então o que eu faço, o que eu vivo, impacta sim a sua vida, e é relevante sim para a sua vida. Por quê? Porque nós somos um corpo, nós, não eu. O reino de Deus é um reino plural, é uma comunidade diversa, são pessoas singulares que fazem parte de uma grande família, e impacta sim o que a gente vive, mas o espírito do tempo diz assim, cuida da tua vida, que eu cuido da minha. Eu te pergunto agora, nós somos filhos do tempo ou nós somos filhos da nossa época? Nós somos filhos de Deus ou filhos do tempo da nossa época? Se você vem para uma comunidade de fé e diz assim, não, cara, eu vou entrar lá, mas não, ninguém me incomoda não, tá certo? Eu só quero ouvir a palavra e vou embora. Esse negócio de alguém perguntando para mim se eu estou bem, se eu quero oração, se eu preciso de visita, não, cada um cuida da sua vida. Bingo, você é um filho do Zeitgeist, do espírito desse tempo. 2, hedonismo. O que é hedonismo? A busca do prazer a qualquer custo. O que importa é o que me dá prazer.
não o que me gera propósito. Não, eu não estou preocupado com o propósito de Deus, eu estou preocupado com o meu prazer. E a sociedade vai chegar para você e vai dizer, carpe diem, viva o dia. O Zeitgeist, não, cara, você vai, tua juventude aí, transa mesmo, você é jovem, cara, ficar se guardando, vai que você morre. Não, e outra, você vai casar virgem, e se você não testar lá na hora for ruim? Espírito do tempo. Porque no Espírito de Deus, na vida de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e como homem foi servo, e como servo fiel até a morte, e morte de cruz. Eu te pergunto, Jesus estava buscando o seu prazer ou o prazer do Pai? Mas a sociedade vai dizer para você, não, cara, seja feliz. O que mais eu escutei no gabinete foram as pessoas dizendo assim para mim, pastor, eu preciso ser feliz, cara. Tem que acabar esse casamento, porque eu não estou feliz. Aí eu digo, mas quem te disse que Jesus te prometeu felicidade? Quem disse que o alvo é você ser feliz? É por isso que todas as vezes que eu pego o microfone eu pergunto, vocês estão felizes? Por quê? Porque felicidade não é um lugar onde você chega, é o jeito como você vai. Felicidade não depende das circunstâncias, felicidade depende de quem está dentro. Felicidade não depende de eu tenho prazer, felicidade depende, eu tenho a Jesus. Então esse tempo vai dizer isso para nós, cara, tua família não é legal? Deixa para lá, cara. Você tem que ser feliz. Não, você não tem que ser feliz. Você tem que ser fiel. Jesus não premia gente feliz, Jesus premia gente fiel. Terceira característica do Zeitgeist, diga comigo, pós-verdade. Eu termino agora. A pós-verdade é uma época em que a verdade não é mais objetiva, ela é sentimental. Então a verdade não é mais o que é verdade, é o que eu quero que seja verdade. É tipo assim, é verdade que esse suco aqui é de laranja? Aí o cara fala não. Por quê? Ele não vai avaliar as moléculas que tem aqui para ver se o DNA que está aqui condiz com uma laranjeira. Ele olha e fala assim, não, na minha opinião, isso aqui é suco de tomate. E se você chegar e falar, cara, pelo amor de Deus, isso aqui é laranja. Sabe o que ele vai falar para você? Você é um tomatifóbico. Por quê? Porque você não está respeitando o meu sentimento de que isso daqui é um suco de tomate. Cara, eu não tô. Eu só não fiquei louco. Eu tô vendo que é laranja. Doido tá você que está dizendo que é tomate. Por quê? Porque a verdade já não importa mais. Então nós vivemos na era das narrativas. E como você constrói uma narrativa? Recorta fatos, meia-verdades e faz com que isso agrade os seus sentimentos. Então as pessoas elas não estão mais preocupadas com uma reflexão objetiva, fatos e dados, método científico. Elas estão preocupadas com, eu preciso de uma história que me deixe feliz com aquilo que eu quero, porque elas no fundo são hedonistas e elas agora precisam de um argumento filosófico para validar o seu hedonismo. Bem-vindos à pós-verdade. O fato não vale mais nada, o que vale é a opinião. Qual é a rede que mais cresce? Twitter. Ressurgiu.
É porque o Elon Musk comprou. Gente, escuta o que eu vou te falar. Olha só como que é o Twitter. O cara entra no banheiro e diz assim: entrei no banheiro, vi que não tinha papel higiênico. Tô desesperado. Aí tuita. Você viu o que aconteceu? Me senti assim. Aí todo mundo, eu também me senti. É isso, tal. Então é o quê? É o espaço das opiniões divorciadas dos fatos. É a era da fake completa. Fake news do factoide. E a gente vive esse tempo. E eu te pergunto agora, você é filho de Deus ou é filho dessa época? Se você ama fake news, propaga fake news e não se indigna com a ausência de verdade objetiva, você é filho desse tempo. Agora, se você é alguém que diz assim, não, cara, eu quero a verdade, então você é um filho de Deus. Por quê? Olha o que Paulo diz. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, Jesus disse, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido, e até das coisas futuras vos anunciará. Eu termino a minha palavra com Romanos 13, 11 ao 13. Olha que profundo o que Paulo diz. E isto digo, conhecendo o tempo, conhecendo a época, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, a obra das trevas, vistamo-nos das armaduras da luz, andemo-nos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. O que Paulo está nos dizendo? Que o nosso maior inimigo é o espírito do tempo. Eu termino essa noite dizendo para você o seguinte, olha só. Imagina uma criança antes dela nascer. Imagina ela, vamos fazer um exercício de abstração. Imagina ela um anjinho assim, ó, asinha. Certo? Imaginou? Aí tem um tobogã assim, lá no céu, um anjo com a prancheta diz... Helena! Aí a Heleninha vem voando. Oi, anjo. Fala, sua vez. Ela cai lá na barriga da mamãe. A Helena nasce, cresce, se torna mulher e de repente é eleita presidente da República. A Helena tinha um espírito dado por Deus antes dela nascer, procedente de Deus, sim? Ok? Por que eu estou usando esse exemplo? Deixa eu te falar uma parada. Se nós não estamos aguentando o espírito abstrato do anticristo, como que nós vamos aguentar o anticristo nascido, criado, mamado, liderando o mundo e colocando todos os impérios da terra debaixo dos seus pés? Imagina, irmã, se ele for um garotão saradão, naturalmente ele vai ter assim, ó. A gente, para ficar bonito, tem que clarear, pôr lente nos dentes. É tanto demônio dentro dele que os dentes dele vai reluzir, ele dá um sorriso. Ai, meu Deus, isso aí é uma mistura do Brad Pitt, Tom Cruise, Reinaldo Gianecchini. Pronto. E o discurso, porque Daniel diz que ele fala arrogantemente. E a capacidade de oratória. Pá! E os poderes sobrenaturais. Gente, se você não tem clareza de que espírito rege essa época, você vai aguentar essa pressão? Então a minha oração é que nossa jornada, a gente comece realmente a amar a verdade, a aprender as Escrituras,
a ouvir os avisos de Jesus, a pedir o Espírito Santo que nos dê direção e discernimento daquilo que é mentira, verdade, manipulação, aquilo que é fruto do espírito desse tempo, aquilo que é fruto da obra do Zeitgeist, do espírito da época, o que a mídia quer nos vender, o que a mídia quer nos colonizar, o que as redes querem fazer a gente pensar, o que a sociedade desses dias quer estabelecer como padrão de pensamento, como padrão de comportamento, e diante disso nós possamos dar uma resposta gloriosa como igreja do Senhor para o nosso tempo. Eu não sei se nós estaremos aqui na grande tribulação, eu só sei que nós estamos nessa tribulação, e nessa tribulação a gente precisa vencer esse espírito para a glória de Deus e pelo Espírito Santo. Fique em pé comigo, eu quero orar com você agora. Uau, 9:05. Me dá um parabéns aí, pastora. Obrigado. Vamos segurar a mão de quem está perto de você aí agora. Vamos terminar em oração. Eu sei que esse é um ensino que pesa. A gente não sai daqui, né? Vamos vencer agora, tal. A gente sai muito reflexivo, né? Mas a minha oração é simples, mas ela é especial. A minha oração é a seguinte: Jesus, nos dá o seu Espírito Santo sem medida. Nos dá o seu Espírito sem medida. Eu oro, se você tem aqui menos de 20 anos hoje, essa geração sua, Samuel, Fabrício, Mila, Dudu, cara, vocês precisam como nunca orar na linguagem de vocês, na beira da cama de vocês, dizer: Senhor, dai-nos o Espírito Santo. Dai-nos o Espírito. Só pede isso, não precisa, não é nada complicado. Só dobra o joelho, sabe? E diz assim: sabe, filha, olha, Jesus, me dá o teu Espírito, me dá olhos para enxergar, me ajuda a ver onde o espírito do anticristo está operando na minha sala de aula, na boca do meu amigo, na boca do meu companheiro de colégio. Sabe onde o espírito do anticristo está operando na boca do meu companheiro de treino, daquele menino que quer namorar comigo, daquela menina que está me dando bola. Cara, ora pelo Espírito Santo para que caia sem medida sobre você. Você que é pai, você que é empresário, você que é homem de negócio, você que é profissional liberal, você que trabalha com o que quer que você trabalhe, você que é servidor público, você que é qualquer coisa, ore e diga: onde eu estou plantado, Jesus, me dá o teu Espírito. Jesus, me dá o teu Espírito, me dá olhos para que eu veja, Senhor. Oh Deus, nós que somos pastores, Jesus, tem misericórdia de nós, nos dá o teu Espírito, nos dá o Espírito Santo sem medida. Eu sei que o Senhor já derramou, eu sei que Ele já está dentro de nós, mas eu te peço uma porção maior de Ti, Senhor, sem medida sobre nós, para que possamos ver, para que possamos enxergar, para que possamos ser precisos na nossa geração, no nosso tempo, para enfrentar o espírito dessa época e levantar a bandeira do Evangelho com coragem, sem arredar o pé, sem ter medo, e declarar que não há outro que não seja Jesus Cristo, Senhor.